Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje, daremos início a um assunto que fará parte da trajetória de estudo de vocês sobre a língua portuguesa, que são as orações subordinadas. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos a função e a relação de sentido das orações subordinadas em seu contexto de uso. O objetivo é reconhecer as orações subordinadas, compreendendo o valor semântico estabelecidos por conjunções e articuladores. Nas últimas aulas, nós revimos conceitos de orações, períodos simples, períodos composto, como também iniciamos os estudos sobre as orações coordenadas, para que você possa compreender a diferença entre a oração coordenada e a oração subordinada. Ok? Vimos na aula anterior que as orações coordenadas são independentes. Já as orações subordinadas exercem uma função sintática na oração principal, complementam seu sentido e dependem dela. Veja que nós temos algumas orações que possuem entre si uma relação de dependência, chamada de subordinação. Acompanhe comigo as explicações. Sei que os jovens passam por diversas transformações. Nós temos aqui a oração principal, sei, que é um verbo. Quem sabe, sabe alguma coisa. Sei o quê? Que os jovens passam por diversas transformações. Temos aí a segunda oração, a oração subordinada. Nós temos o verbo passam. Observe que essa oração, que está em vermelho, ela substitui um substantivo. Veja o resumo logo acima. É como se toda essa oração estivesse substituindo a palavra algo, que é um substantivo na função de objeto direto. Por que objeto direto? Porque complementa um verbo transitivo direto. Por isso, essa oração ela é classificada como oração subordinada substantiva. As orações subordinadas, dependendo da relação sintática que tem com a oração principal, podem ser classificadas como orações subordinadas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Temos aqui 3 exemplos que representam cada uma dessas orações. Vejamos. No primeiro exemplo, sei as transformações dos jovens. A oração principal, sei, vem acompanhada da oração que exerce a função de substantivo e é chamada de oração subordinada substantiva. No segundo exemplo, que dirá os jovens que ainda estão aprendendo? Na segunda oração deste exemplo, ou a oração subordinada,
ela está ligada à primeira com a função de delimitar, de especificar a ideia de jovens. É como se ela representasse um adjetivo, e essa palavra ou essa oração pudesse ser substituída por aprendizes. Quando a oração exerce essa função de adjetivo, é chamada oração subordinada adjetiva. O terceiro exemplo. Promoveremos uma verdadeira mudança de costumes e hábitos com relação ao dinheiro, se os jovens tiverem esse respaldo também em seus lares. Veja que a segunda oração está subordinada à primeira, indicando, uma circunstância para que a primeira ocorra. Trata-se, portanto, de uma oração com valor de advérbio, chamada de oração subordinada adverbial. No decorrer da aula, teremos outros esclarecimentos ou outras explicações com relação a cada uma dessas orações. As orações subordinadas substantivas podem apresentar 6 classificações: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Cada uma dessas orações exercem funções diferentes, funções sintáticas. Por exemplo, a função sintática da subjetiva é de sujeito da oração principal. Da objetiva direta é de objeto direto do verbo da oração principal. Objetiva indireta é a função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Completiva nominal exerce a função sintática de complemento nominal de um nome da oração principal. A predicativa exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal e a apositiva exerce a função sintática de aposto de um nome da oração principal. Essas orações são introduzidas principalmente pelas conjunções subordinativas integrantes que e se. Além dessas conjunções, também podem aparecer introduzidas por pronomes ou advérbios interrogativos. Quer dizer, conjunções são as palavras que introduzem, que conectam uma oração subordinada a outra oração ou a oração principal. Ok? Acompanhe as explicações sobre as orações, iniciando pela oração subordinada substantiva subjetiva. Veja os exemplos. É necessário que limpemos o quarto uma vez por semana. No segundo exemplo, garantir a educação financeira é importante. Essas orações em destaque exercem a função sintática de sujeito da oração principal. Veja que a oração substantiva subjetiva exerce a função do sujeito da oração principal. É importante perceber que a oração principal mostrará o posicionamento do autor, ou seja, será uma pista do que o autor pensa sobre o assunto informado na oração subordinada. A oração pode ser trocada por um substantivo. Veja o exemplo. A garantia da educação financeira. O sujeito do verbo constitui a informação mais importante da oração. Garantir a educação financeira.
A escolha por iniciar com a oração subordinada sinaliza o que deve ter destaque. A oração é importante, funciona com uma marca de argumentação. Veja que funciona demonstrando o posicionamento do autor. É importante, é necessário. Está demonstrando, né, esse posicionamento. Oração subordinada, objetiva direta e a objetiva indireta. A objetiva direta funciona como complemento do verbo transitivo direto da oração principal, exercendo a função de objeto direto. Veja o exemplo. Eu acredito. Quem acredita, acredita em algo. É a oração principal que exige um complemento. Que a internet pode ser um espaço mais acessível. Temos a segunda oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela exerce a função de objeto direto do verbo acredito. E está ligada a ele sem a presença de preposição. Objetiva indireta. Funciona como complemento do verbo transitivo indireto da oração principal, exercendo a função sintática de objeto indireto. Não nos esqueçamos de que podemos incentivar a gentileza na internet. Veja que o verbo esquecer exige um complemento acompanhado de preposição. Esquece, quem esquece, esquece de algo ou de alguém. Portanto, essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Exerce a função de objeto indireto. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. É a oração que completa a ideia de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio presente na oração principal, desempenhando a função de complemento nominal desse termo. Assim como os verbos transitivos, alguns substantivos, adjetivos e advérbios precisam de um termo que complete seu sentido. E esse termo é chamado de complemento nominal. Veja os exemplos. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Portanto, a palavra certeza necessita de um complemento, que é realizado pela oração que contém sujeito, verbo e complemento dentro dela. Mas toda essa oração completa o sentido do termo certeza, ou do substantivo abstrato certeza. Os meninos estudam perto daquele lago. Estudam perto de onde? Veja que perto também exige um complemento. Nesse caso, daquele lago. Perto é um advérbio. A coordenação sempre teve cuidados com todas as crianças. A coordenação sempre teve cuidados. Com que ou com quem? Com todas as crianças. Então, demonstra que é uma coordenação cuidadosa. Cuidadoso é um adjetivo. Certo? Portanto, com todas as crianças, está complementando o termo cuidados, que representam um adjetivo. Poderia ser trocado por a coordenação é cuidadosa com todas as crianças. Oração subordinada, substantiva predicativa. Exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal,
que apresenta verbo de ligação. Veja os exemplos. O melhor seria que você estudasse mais. Meu desejo é que eles se interessem pelo esporte. Nós temos as orações subordinadas em destaque com a função, ou exercendo a função de predicativo. E a oração principal, o melhor seria, meu desejo é, apresenta um verbo de ligação, o verbo ser. Predicativo do sujeito é uma característica. Portanto, a oração subordinada apresenta uma característica do sujeito, atribui uma característica ao sujeito. Oração subordinada substantiva positiva desempenha a função de aposto, isto é, como explicação de um termo da oração principal. Geralmente, ela vem após dois pontos ou entre vírgulas. Veja os exemplos. Guarde bem isto. A natureza precisa de proteção. A esperança é esta, que você volte. Temos, portanto, a segunda oração funcionando como aposto, ou exercendo a função sintática de aposto, que é uma explicação do termo anterior. Oração subordinada adjetiva. É a oração que exerce a função de adjetivo, esclarecendo ou especificando um substantivo ou pronome da oração principal. Ela é introduzida geralmente por um pronome relativo, que, quem, cujo, onde, o qual, etc. Oração subordinada adjetiva restritiva. Como o próprio nome já diz, ela restringe o significado de um dos termos da oração principal e, por isso, sua função sintática é de adjunto adnominal dessa oração. A oração subordinada adjetiva restritiva não fica entre vírgulas. Portanto, essa oração ela delimita o sentido de um termo anterior, pois evidencia uma característica particular. Nesse caso, não se usa vírgula nem outro sinal de pontuação para separar a oração principal e a subordinada. Veja o exemplo. Os animais que estão feridos foram transferidos para o hospital veterinário. Observe que a oração que estão feridos é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque sintaticamente ela exerce a função de adjunto adnominal da oração anterior. E, ao mesmo tempo, ela restringe, quer dizer, apenas os animais que estão feridos é que foram transferidos para o hospital veterinário, não foram todos. Da mesma forma, a segunda oração, ou o segundo exemplo. A pessoa que estuda terá um futuro melhor. Então, não são todas as pessoas. Nesse caso, está sendo restrito às pessoas que estudam. O futuro melhor está restrito às pessoas que estudam. A ideia transmitida nessa frase é a de que nem todas as pessoas terão um futuro melhor, apenas as que estudam. Certo? Oração subordinada adjetiva explicativa. Se a oração anterior ela restringe, essa explica, esclarece. Portanto, é um esclarecimento sobre um dos termos da oração principal e, por isso, sua função sintática é de
adjunto adnominal dessa oração. A oração subordinada adjetiva explicativa é a oração que esclarece o termo a que se refere, acrescentando informação sobre ele. Ela sempre é separada da oração principal por vírgulas ou outros sinais de pontuação, como, por exemplo, travessões ou parênteses. Logo, a pontuação é o item essencial para sua classificação. Veja o exemplo. O novo diretor de quem falamos ontem acabou de chegar. Veja que a oração adjetiva explicativa, sintaticamente, ela exerce a função de adjunto adnominal da oração anterior. De quem falamos ontem? Está se referindo quem? Ao diretor. Observe também que a oração em destaque poderia ser suprimida sem grande prejuízo para o sentido geral do período. Por exemplo, ela poderia ficar: o novo diretor acabou de chegar. Isso ocorre porque a oração explicativa apresenta uma informação acessória, que não é essencial para identificarmos o ser ao qual ela se refere. Oração subordinada adverbial. É a oração que desempenha a função de advérbio ou locução adverbial da oração principal. Ela, em geral, vem introduzida por conjunções e locuções conjuntivas como porque, desde que, embora, conforme, depois, para que, de modo que, como, à medida que, etc. As orações adverbiais expressam 9 circunstâncias diferentes e, por isso, recebe diferentes nomes. É o que nós veremos no slide a seguir. As orações subordinadas adverbiais equivalem a advérbios ou locuções adverbiais. Portanto, elas desempenham a função de adjuntos adverbiais da oração principal. Podem apresentar circunstância de tempo, causa, condição, conformidade, proporção, concessão, consequência, comparação, finalidade. E cada uma delas recebe um nome: temporal, causal, condicional, conformativa, proporcional, concessiva, consecutiva, comparativa e final. Veja que essas orações, elas exercem a função de adjunto adverbial. O que é isso? São termos que acompanham principalmente o verbo para indicar circunstâncias. Observe a classificação das orações subordinadas adverbiais. Faça a leitura para compreender a função que elas exercem, o que expressam e de que maneira apresentam essas ideias. Fique atento também às marcações nos exemplos. Nós temos os verbos e as locuções verbais em negrito e as conjunções em itálico e sublinhadas. Fique atento, faça a leitura, procure compreender o que cada uma delas
representa e o sentido dessa oração ou dessas orações. Finalizando, temos um quadro com as conjunções ou locuções conjuntivas, subordinativas, adverbiais, que são fundamentais para a classificação das orações subordinadas adverbiais. Mas o importante é aprender a classificar as orações pelo sentido e não pela memorização de listas das conjunções. Até porque, por exemplo, a conjunção como, ela introduz orações comparativa, conformativa, causal. Então, não devemos nos apegar a listas. O importante é compreender o sentido dessa oração, o que ela expressa. E daí você vai conseguir classificar, certo? Mas a tabela serve como um complemento dos estudos. Chegamos à atividade com a certeza de que demos o primeiro passo nos estudos sobre as orações subordinadas. Leiam com bastante atenção, revejam os slides e respondam. Chegamos ao final da nossa aula. Desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.